Boa tarde, meus irmãos queridos. Essa final de sexta-feira, né? Já estamos entrando aí já nas horas sacras, né? As horas santas do Santo Sábado. E estou aqui com vocês mais uma vez. É uma satisfação, uma alegria muito grande poder participar com vocês desse momento tão importante, tão maravilhoso, né? Tão gratificante poder participar com vocês desse momento de pôr do sol. Já há algumas sexta-feiras que nós estamos meditando um pouco, né, sobre, na verdade, refletindo, né, sobre os momentos em que Jesus passou ali na cruz, naquela sexta-feira da paixão, crucifixão, né? Jesus, no momento que ele esteve ali, pregado naquela cruz, ele pronunciou 7 frases, né, que nós chamamos as 7 últimas palavras de Jesus, e ali nós temos 7 grandes sermões, né, que Jesus estava ali concluindo aquele momento do seu ministério terrestre, né? Daí então ele, ao ir para o sepulcro, ressuscitaria no domingo, né, terceiro dia, e teria algumas considerações com seus discípulos por 40 dias e depois definitivamente ele estaria subindo para os céus para continuar ministrando ali o seu ministério redentivo, ministério da nossa salvação como sacerdote, né? Somos sacerdote. Ok. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a 4ª frase de Jesus pronunciada por ele naquele momento quando ele estava ali naquela cruz. Momentos muito difíceis, né, para Jesus ali, depois de tantas tentativas de Satanás, rodeados pelos seus agentes demônios, para com que Jesus pudesse desistir da cruz, desistir de morrer por nós, de nos redimir, de nos salvar, voltar para o céu. E então Jesus, ali naquele momento que ele estava naquela cruz, ele estava decidido, né, que ele iria entregar a sua vida por cada um de nós. E Satanás estava ali furioso com os seus anjos, demônios, muito enraivecido, dando ali a sua última tacada, sua última tentativa. Jesus poderia, né, descer daquela cruz, como era o clamor ali daquela multidão, era o clamor até mesmo de um dos ladrões que estava crucificado ali ao seu lado, e os líderes religiosos que estavam ali sendo influenciados, né, possessivamente por Satanás, por demônios, tentando de todas as maneiras de que Jesus manifestasse ali a sua glória, né, a sua divindade, descesse da cruz, e então todos nós, infelizmente, estaríamos todos perdidos. Graças ao nosso bom Deus que a decisão de Jesus foi uma decisão firme, uma decisão poderosa, a decisão de morrer, custasse o que custasse por cada um de nós. Ali Jesus estava cumprindo, meus queridos, a sua promessa ali, quando ele fez ali para Adão e Eva, nossos primeiros pais, depois que eles transgrediram a santa lei divina, a santa lei de Deus, desobedecendo, né, ao comer do fruto proibido da ciência do bem e do mal. Deus o havia dito que o resultado como consequência da sua transgressão seria a morte eterna. Ao fugir de Deus, tentar se esconder quando ele se sentiu despidos, né, da justiça divina, olharam um para o outro e viram que estavam nus. A primeira reação deles foi se esconder e tentar achar um jeito de se salvar pelas suas próprias tentativas, pelas suas próprias obras, fazendo ali algumas roupagens de
folhas de árvores. Só que a semelhança daquelas folhas das árvores que eles tentaram fazer as suas vestimentas, logo um pouquinho mais o sol já estaria queimando tudo, eles estavam nus outra vez. A salvação nunca iríamos conseguir pelas nossas tentativas, pelas nossas obras. Sempre nós estaríamos despidos da justiça divina. A salvação nunca foi por nossas tentativas. A salvação é unicamente pela graça redentiva de Cristo. E naquele momento, Deus, ali no Éden, ele pede para que Adão trouxesse um cordeiro, imolasse o cordeiro, e então com a vestimenta, com a pele do cordeiro, o próprio Deus fez uma vestimenta para Adão e Eva. Ou seja, ali Deus estava demonstrando para eles de que ele iria pagar o preço, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Não há remissão de pecados se não for por derramamento de sangue. E a única justiça que cobre a vergonha do nosso pecado é a justiça de Cristo e não a nossa. As nossas justiças, por mais de boas intenções que são as nossas obras, mas ainda em tentativa de salvação, é como um trapo de imundícia. É insuficiente para podermos conquistar, diante de Deus os méritos da nossa salvação, somente pelos méritos de Cristo Jesus, que é o nosso Redentor. E então, em Gênesis no capítulo 3, verso 15, ali a promessa de Deus ali do Éden, que a serpente ela iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, porém o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente com os seus pés. Pisaria sobre a cabeça da serpente. E ali na cruz, meus queridos, Jesus estava revelando o plano redentivo, o plano da salvação, que por ele mesmo foi planejado antes da fundação do mundo. Você pode encontrar, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, que o plano redentivo, Jesus já havia morrido antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Jesus já tinha planejado a nossa salvação, planejado a sua morte. Em 1 Pedro, no capítulo 1 e no verso 20, ali nós podemos encontrar também um texto maravilhoso, de que Deus, através de Cristo Jesus, ele já o havia planejado antes da fundação do mundo, já havia nos escolhido para sermos santos diante dele. Isso não é uma maravilha? Ali na cruz, Jesus estava, naquele momento, naquela sexta-feira de agonia, naquela sexta-feira de tortura, Jesus ele estava cumprindo o plano redentivo. Lá no Éden, quando o primeiro cordeiro foi morto, Deus estava revelando o plano que ele tinha, o plano da salvação, que foi planejado antes da fundação do mundo. Satanás acreditava até ali que ele havia colocado o próprio Criador em um beco sem saída, aonde Deus não poderia ter uma saída, porque se ele matasse Adão e Eva naquele momento, verdadeiramente Satanás sairia satisfeito com a sua tese em dizer que Deus é um Deus tirano, que Deus é um Deus injusto, é um Deus carrasco, é um Deus sem afeto e sem amor. Mas se ele o perdoasse, se ele tivesse misericórdia deles naquele momento, ele também sairia vitorioso, segundo aquilo que ele entendia. Porque ele dizia que a lei de Deus era injusta, era impossível de ser cumprida. E por esta razão ele estava oferecendo liberdade. Todos poderiam viver de forma com a sua libertinagem, sem nenhum problema. Mas ali, Cristo Jesus apresentou o plano que ele tinha, o plano da salvação. Ele não precisava matar Adão e Eva. Ele pagaria o preço por cada um de nós.
E a partir daquele momento, Satanás ele continuou com todas as tentativas para impedir que Jesus não cumprisse essa promessa. A promessa de morrer por mim e morrer por você. Ele não sabia que Jesus havia planejado. Ele imaginava que Deus iria enfrentar ele de qualquer uma outra forma, em guerra, como foi no céu. E quem sabe ele poderia dessa vez vencer. Ele nunca imaginou que Jesus iria apresentá-lo, iria guerreá-lo apenas com uma cruz e não com espada. Por isso, Satanás concentrou todas as tentativas que ele podia, de tortura o máximo que ele podia para magoar, para fazer sofrer o coração de Jesus. Mas naquela tarde, naquele momento, como diz Mateus no capítulo 27, é a base da nossa leitura, né, desse momento, da nossa reflexão. Capítulo 27 de Mateus, né, e o verso 46, desculpa. Deixa eu só confirmar aqui com vocês, abrindo aqui. Exatamente isso. Nós encontramos ali, né, o texto para a nossa leitura. Né, eu quero ler com vocês até. Aquele momento era um momento, o pior dos momentos que Jesus estava passando. Porque diante daquela multidão que estava ali, totalmente tomada, possessiva por Satanás e os seus anjos, juntamente com a sua liderança que lhe influenciava a gritar furiosamente, pedindo para que Jesus manifestasse a sua glória, se é que ele era verdadeiramente Deus, e descesse daquela cruz. Meus amados, o que mais magoava o coração de Jesus não era a dor física da coroa de espinhos e nem dos pregos nas suas mãos e os pés. Mas ali Jesus estava contemplando e vendo a sorte do mundo quando o Espírito Santo nos últimos dias fosse retirado. Porque naquele momento, aqueles líderes religiosos, infelizmente, depois de tanto ouvir sobre Deus, chamados por Deus para ser aqueles que deveriam anunciar a vinda do Messias, e por tantas rejeições, eles já não ouviam mais o Espírito Santo. O Espírito Santo já havia retirado de muitos deles, infelizmente. E Jesus via a sorte do mundo inteiro nessa condição. Por tanto rejeitar a oferta de perdão, a oferta de graça, a oferta do amor de Deus, a oferta de uma reconciliação, o Espírito Santo se retiraria da terra. E a sorte era exatamente aquela que estava acontecendo naquele momento. O mundo, quase que por completo, tomado pelas posses do inimigo de Satanás, se tornando os piores cruéis, porque o pecado, quando ele não é confessado e mudado por Cristo Jesus, transformado por Cristo Jesus, meus queridos, o pecado é uma desgraça, o pecado é uma miséria, o pecado é corrosivo, o pecado é destrutivo, ele acaba, ele destrói, acaba com sociedade, acaba com o ser humano, acaba com a família, leva e conduz à morte eterna. O pecado, verdadeiramente, Jesus estava passando ali, recebendo a condenação naquele momento, né, eterna dos nossos pecados. Por isso doía o coração de Jesus em saber que o mundo estaria rejeitando a oferta do seu perdão, do seu sacrifício, da sua graça, e estaria possessivos por Satanás, sendo levado para a perdição eterna, para a condenação eterna, para a morte eterna. A palavra de Deus diz que naquele momento o universo se envergonha daquele terrível momento. O sol esconde então os seus brilhantes raios. O mundo inteiro passa por um processo de trevas, porque aquela cena era uma cena horrível
que o universo não queria contemplar. A palavra de Deus diz que naquele momento, Deus, o Pai, estava ali juntamente com todos os seus anjos, contemplando os piores momentos e as consequências que a desgraça do pecado pode fazer na vida de um ser humano, porque Jesus havia recebido a carga dos meus pecados, dos seus pecados e do mundo inteiro. E naquele momento, Jesus não conseguia ver outra coisa diante dele senão uma sepultura, e aquele sepulcro sem garantia. Jesus não tinha a total certeza que o seu sacrifício que ele estava fazendo era suficiente para nos salvar, para pagar o preço dos nossos pecados. E foi então, meus queridos, que Jesus clamou naquele momento, e que foi a quarta frase de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Deus, o Pai, não poderia auxiliar o seu filho naquele momento, porque o pecado causa separação. Deus não pode compartilhar com o pecado. E Jesus, naquele momento, havia tomado todos os meus e os seus pecados. E por essa razão, Jesus sentiu a ausência do Pai. E por isso ele clamou com a incerteza de que ele poderia não sair do sepulcro. E se ele não saísse, todos nós estaríamos perdidos. Você consegue imaginar a agonia que Jesus estava passando naquele momento? Pois é, meus queridos, Deus envia um anjo naquele momento para trazer um conforto para Cristo. Jesus, naquele momento, ele teve uma visão. A visão da segunda vinda, da segunda volta. E naquele momento Jesus contempla todos os santos subindo com ele para o reino dos céus e entrando nos portais eternos, com uma única condição: se ele fosse até o fim, até a sepultura, e ressuscitasse. Aquilo animou muito o coração de Jesus. E naquele momento, o universo inteiro estavam ali contemplando aquele maior espetáculo que trazia vergonha para todo o universo, porque o Criador de tudo, de todas as coisas que havia criado pelo poder da sua palavra, ele estava ali passando por um momento mais vergonhoso da história. Mas naquele momento, a palavra de Deus diz que a terra, ela fica tão chateada com aquela cena, que ela mesma elabora um terremoto. E nesse terremoto, vários corpos de santos ressuscitaram, trazendo alegria para Jesus, dando certeza que o sacrifício que ele estava fazendo por mim e por você estava valendo a pena. Não era em vão. Todos aqueles que estavam no sepulcro um dia na primeira e grande ressurreição dos santos ressuscitarão, porque Jesus estava pagando o preço dos meus e dos seus pecados. E foi ali, meus queridos, que Jesus elaborou o grande clamor. E eu quero abrir a Bíblia com você no livro de Mateus. O capítulo é 27. E o verso que eu vou meditar com vocês é o 46, que diz assim: Por volta de 3 horas da tarde, na hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Deus, o Pai, não havia desamparado seu filho. Ele estava ali ao pé da cruz, sofrendo junto com seu filho a pior de todas as torturas que o pecado pode causar. Mas ele não poderia demonstrar a sua glória, porque o pecado, para Deus, é uma ira. Deus ama o pecador, mas ele ira contra o pecado. Ele não poderia manifestar a sua glória
porque todos que estavam ali naquele momento morreriam se Deus manifestasse a sua glória. Meus amados, que Deus te abençoe nesta noite, neste dia. Que o Espírito de Deus esteja no seu coração todos os dias te convencendo desse maravilhoso sacrifício que Cristo fez por você. Entregue a sua vida a Jesus neste momento. Aceite a oferta do perdão de Deus. Jesus está de braços abertos te esperando neste momento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que quando Jesus voltar, você esteja ali naquela visão que ele teve. Você esteja entre esse grande grupo, essa multidão incontável como as estrelas do céu. Eu quero orar com você. Deus Pai esteja conosco, que a tua graça enche o nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.